E aí, pessoal, a recuperação de Luiz Felipe Scolari. O indicativo da coletiva mostra que Filipão vai apostar em jogadores que pareciam esquecidos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Se antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Luiz Felipe Scolari começa a tirar o Grêmio do buraco. Exatamente isso. Começa aos poucos a transformar o ambiente. Claramente já teve o abraço dos jogadores. Mas, e a gente precisa também, em cima de algumas informações, entender algumas das características desse mito que é Luiz Felipe Scolari, dessa grande figura, principalmente quando se encontra com a força do Grêmio. Porque Filipão começa a buscar jogadores do grupo que estavam esquecidos. Vocês vão lembrar que alguns dos nomes que nós aqui, neste espaço fiz muito isso, critiquei jogadores, tiveram, curiosamente, um abraço de Luiz Felipe Scolari, um afago, uma ideia de pertencimento. Vem que nós vamos estar juntos e vamos ajudar. E eu separei alguns desses pontos para que a gente avance nessa conversa. Não foi à toa que Filipão pegou Luiz Fernando ontem no meio da coletiva e jogou o nome dele. Não foi à toa. Filipão quer Luiz Fernando ajudando também. Não foi à toa que Filipão negou a titularidade de Wanderson depois de 2 grandes atuações. Ele quer Rafinha. Ele quer dentro desse processo Rafinha. Não foi à toa que Filipão, desde o primeiro momento, citou Churin. Isso mesmo, como solução para o ataque no caso de dificuldade com o Diego Souza. O próprio Diego Souza foi um capítulo especial nas conversas de Luiz Felipe Scolari. Por quê? Porque Filipão sabe que Diego Souza é uma das lideranças importantes do grupo e que vai agregar, não todos os jogos, não em todos os momentos, mas vai agregar. Quando se colocou, vocês vão lembrar, bem no início, Filipão disse: não existe trabalhar com 44 jogadores. Se teve a ideia, bom, ele vai cortar uns 15 daqui, e aí se posicionou muito mais em cima dos jogadores que, em tese, seriam já jogadores um pouco esquecidos ou incomodados pela relação com o torcedor, que se imaginou isso. Mas não é o que a gente está vendo. Não é o que a gente está vendo. Quando a gente vai para a prática, a gente está vendo um Filipão abraçar esses jogadores. Abraçar. Eu citei Rafinha, eu citei Luiz Fernando, eu citei Churin, a gente pode citar também o Lucas Silva e a gente pode citar o Pinares. É evidente que Paulo Vitor parece já irreversível, assim como o Vitor Ferraz, o próprio Everton, mas vendo, por exemplo, a relação que ele teve com o Alisson depois do jogo, o torcedor também estava incomodado com o Alisson. Alisson também personificou as grandes dificuldades que o time teve lá com o Renato Portaluppi e depois com o Thiago Nunes. Também personificou. E o que disse Filipão ontem? Qualquer treinador do mundo quer um jogador tático como o Alisson. Colocando também nessa linha de defender o jogador direto, fazendo um pedido para o torcedor de paciência por esse novo momento. Lembrando, Filipão tem uma forma de atuar que vai privilegiar a parte individual dos jogadores. Filipão não vai pegar um esquema e pedir para jogarem como joga ou como jogava um time lá em 2016. Não vai fazer isso. Filipão vai pegar as características desses jogadores e tentar adaptar um esquema que seja mais propício para isso. E a gente, a partir daí, começa também a entender o desenvolvimento de uma gestão de grupo. O que a gente sempre pensou? Esse time, com o que o Grêmio tem, não pode gastar tanto jogando tão pouco. Filipão sabe disso, o Grêmio pagou mal, vocês viram os conteúdos que eu fiz. O Grêmio exagerou no pagamento. Mas também é preciso dizer que se tu conseguir de alguma maneira ter o maior número desses jogadores auxiliando, tu tem mais chance.
Porque uma coisa é tu ter 20, outra coisa é tu ter 30. E o Grêmio, em cima dessa realidade, entregou a uma gestão que não estava funcionando. Seja com o Renato, seja com o Thiago Nunes e principalmente na forma como geriu a direção. Agora, com o Luiz Felipe Scolari, nós temos um novo capítulo, uma nova página que se abre para todos os jogadores. Quando eu disse para vocês, zerem a conta que a partir de agora Filipão vai fazer do jeito dele, nada mais eu estava dizendo do que isso. Por quê? Porque ele tem estatura, Luiz Felipe Scolari tem estatura para dizer, vem nas minhas costas que eu vou te carregar. E aí tu vai provar dentro do campo se tu pode dar resultado ou não. Ele já fez isso com o Alisson, que ontem foi uma das principais figuras do Grêmio. Aí vai se dizer, mas é pouco, né? Pois é pouco. Mas dentro da realidade, o Grêmio hoje tem um time operário e que precisa de operários. E Alisson é operário. Essa é a questão. Se ele vai conseguir recuperar o Churin como se imagina, o Pinares como se imagina, o próprio Lucas Silva como se imagina, o Luiz Fernando, isso a gente vai ver no curso do tempo. Mas a realidade, essa que me parece ser o ponto principal da conversa aqui, é que mudou o status. Nós temos uma outra situação, que eu já coloquei também aqui dentro desse canal em outro vídeo, que é a ideia do Filipão em buscar jogadores que ninguém conhece dentro da transição e do grupo esquecidos. Nós já vimos o Fernando Henrique ser realidade. Quantas e quantas e quantas vezes esse espaço disse, deixa o Fernando Henrique jogar, pelo amor de Deus. Quantas vezes a gente falou isso aqui? Quantas vezes a gente disse, lá na base tem o Wanderson, pra que trazer o Rafinha? Só que agora ele vai usar todo mundo. E ele não só vai usar, como vocês vão ver os jogadores crescendo em relação a eles mesmos. Exatamente por essa grande capacidade de gestão de grupo e de entendimento de que ele é gigante, Luiz Felipe Scolari. E sendo gigante, ele vai dar suporte. Ele não vai entregar leão ninguém. Aquela história ali, fulaninho não dá, ciclaninho não dá, um quer, um não quer. Não, ele não vai fazer isso. Quando sair do grupo, vai sair. Não vai ter papo para sair. Não vai ser na coletiva que tu vai saber que se alguém saiu ou não saiu desse processo. Esse é Luiz Felipe Scolari. Esse é o treinador maior da história do Grêmio. E que vai nos tirar desse inferno. Esse é o cara. E ele vai nos tirar desse jeito. E vai salvar jogadores, como eu estou preconizando aqui. É claro que é uma grande brincadeira, mas eu estou preconizando aqui. Ele vai salvar jogadores, nós gremistas vamos elogiar essa salvação e o Grêmio vai ter um time muito diferente do que tinha até aqui. Essa, pelo menos, é a minha vontade e a minha torcida e eu tenho certeza que vocês entendem mais ou menos o caminho que Luiz Felipe Scolari vai tomar. Esse é um grande gestor, histórico gestor e que tem uma relação conosco que é única também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.